Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Autor da Matemática. Vou pegar o vetor V1, que é o 1, 2, e o V2, que é o 3, 1. Agora eu vou considerar combinações lineares deles. Ou seja, eu escolho um número x que multiplica o V1, depois um número y que multiplica o V2 e faço ainda a soma apropriada. Como resposta, eu encontro um novo vetor. Vou fazendo isso várias vezes, escolhendo valores para x e y e obtendo como resposta novos vetores. Eu vou definir o H como sendo o conjunto de todas as combinações lineares do V1 e do V2. Agora eu vou fazer algumas contas. Por exemplo, vou escolher tanto o x como o y como sendo zero. Como resposta, eu encontro o vetor nulo, aquele vetor que tem todas as componentes iguais a zero. Então, o vetor nulo pertence a H, lembrando que H é o conjunto de todas as combinações lineares do V1 e do V2. Vou definir o vetor V como sendo aquele em que eu escolho o x igual a 1 e o y igual a 2. A escolha foi aleatória. 1 vezes o V1 dá o próprio V1, 2 vezes o V2 vai dar 6, 2, e quando eu somo o vetor 1, 2 com o vetor 6, 2, eu encontro o 7, 4, que por definição está em H. De maneira equivalente, eu vou definir o vetor U como sendo aquele em que eu escolho o x igual a 2, o y igual a 3. Como resposta dá o vetor 11, 7. Agora olha só, eu vou pegar o V, que pertence a H. Eu vou pegar o U, que pertence a H, e vou somá-los. O vetor 7, 4 mais o vetor 11, 7 dá 18, 11. E o que é interessante com esse vetor que eu encontrei? Ele também pertence a H, porque ele também é uma combinação linear do V1 e do V2. Ele é o 3 vezes V1 mais o 5 vezes V2. E também eu posso pegar o vetor V e multiplicá-lo por um número qualquer, digamos vezes 5. O vetor 5V vai dar 5 vezes o vetor 7, 4, que dá como resposta o 35, 20. E o que é interessante? Que ele também pertence a H, porque ele também é uma combinação linear do V1 e do V2. Então, note que o vetor nulo pertence a H. Quando eu pego dois vetores em H, o vetor soma está em H. Quando eu pego um vetor em H e multiplico por um número, eu obtenho como resposta um vetor que também está em H. Lembrando que H é o conjunto de todas as combinações lineares do V1 e do V2. Isso vai ser importante daqui a pouco. Uma definição. O espaço gerado pelos vetores V1, V2 até o Vm é o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores. Nós representamos por span do conjunto de vetores, ou em português, ger de gerado. E o que é interessante? Esse conjunto de todas as combinações lineares de um certo grupo de vetores é um subespaço vetorial. Eu não vou demonstrar, mas a ideia é muito parecida com aquele primeiro exemplo que eu dei. Quando nós olhamos o H, o que ele tem que satisfazer para ser um subespaço vetorial? Ele precisa conter o vetor nulo. Quando eu pego dois vetores nele, o vetor soma continua no H. E quando eu pego um vetor V que esteja em H e multiplico por um número qualquer, eu obtenho como resposta um novo vetor que também está em H. Resumindo, o conjunto de todas as combinações lineares de um grupo de vetores é um subespaço vetorial. Eu vou mostrar agora espaços vetoriais desse tipo assim, que são espaços gerados, e esses que eu vou mostrar estarão no R2.
Quem é o espaço gerado pelo vetor nulo? O conjunto de todos os múltiplos do vetor nulo é o conjunto de suas combinações lineares. Todos os múltiplos do vetor nulo são apenas o vetor nulo. O span do vetor nulo é simplesmente o próprio vetor nulo. Agora eu vou pegar o espaço gerado pelo vetor 1, 2. O conjunto de todas as combinações lineares do vetor 1, 2 é simplesmente o conjunto dos seus múltiplos. E isso dá uma reta que passa pela origem ali na direção do vetor 1, 2. Quem é o espaço gerado pelos vetores 1, 2 e 2, 4? Note que esses vetores eles estão ali na mesma direção. Então o espaço gerado por eles é aquela mesma reta que passa pela origem. Agora eu vou pegar um novo conjunto que ele é gerado pelos vetores 1, 2 e 3, 1. De maneira bem informal, esses vetores apontam um para cada lado. O espaço gerado por eles é o plano que passa pela origem, ou seja, é o próprio R2. Esses dois vetores aí geram o R2. Eu vou considerar agora mais um espaço gerado. Ele é gerado pelo 1, 2 e 3, 1 que eu já tinha, e eu adicionei o 1, 1. O espaço gerado por esses três vetores continua sendo o R2. Eu não consegui ganhar informações adicionais, mesmo colocando aquele vetor 1, 1 a mais ali. Um exercício que é assim, ó. Eu vou pegar o espaço gerado pelos vetores 1, 0, 1 e 3, 1, 2. Agora estou falando em vetores no R3, porque cada vetor aí tem 3 componentes. A minha pergunta é, o vetor 4, 1, 5 pertence a esse espaço gerado? Se ele pertence a esse espaço gerado, existem x e y, tais que o x multiplicando o vetor 1, 0, 1, mais o y multiplicando o vetor 3, 1, 2, dá como resposta o vetor 4, 1, 5. Se o 4, 1, 5 pertencer àquele espaço gerado, então o sistema terá solução, ou seja, existe o x e o y. Vou procurar esse x e esse y aí, escrevendo isso aí numa forma de matriz. Eu pego cada vetor e posiciono como coluna da matriz. Então aqui está o meu sistema linear, que eu vou resolver escalonando. Eu pego aquele 1 lá da linha 1, coluna 1, ele vai cortar os dois números abaixo dele. Só que abaixo dele na linha 2 já tem um 0, então essa parte está pronta. Basta tirar o elemento da linha 3, coluna 1. Então o 1 vai cortar o 1. Eu vou trocar a linha 3 por menos linha 1 mais linha 3. Então eu vou pegar cada elemento da linha 1, multiplicar por menos 1 e somar com a linha 3. Vai ficar menos 1 mais 1, 0. Menos 3 mais 3, 0. Menos 4 mais 5, 1. A nova linha 3 é 0, 0, 1. O que significa isso? Eu tenho uma linha que significa 0 vezes x mais 0 vezes y igual a 1. Isso aí é um absurdo. Quando nós temos essas linhas 0, 0, 0, 0 e do outro lado lá um número que não é 0, nós temos um sistema impossível. O que significa isso? Que o vetor 4, 1, 5 não pertence ao espaço gerado por 1, 0, 1, 3, 1, 2, porque não existem aí x e y que fazem o vetor 4, 1, 5 ser combinação linear daqueles dois vetores do span. Fazendo um desenho é assim, ó. Eu tenho aqueles dois vetores que geram o espaço gerado, que é um plano, e o vetor 4, 1, 5 está fora daquele plano. Não existe uma combinação linear daqueles vetores no plano que deem como resposta aquele vetor que está ali fora do plano. Agora eu vou mostrar um exemplo que é assim, ó. Eu vou pegar 3 vetores não nulos no R3 e verificar qual é o tipo de span que eles geram. Qual é o espaço gerado
por 3 vetores não nulos no R3. São algumas situações. Se os vetores estiverem todos ali na mesma direção, o espaço gerado por eles é a reta que passa pela origem e na direção desses vetores aí. Talvez esses 3 vetores estejam num único plano, então eles geram aquele plano que contém os 3 vetores. E por enquanto, de maneira bem informal, quando os 3 vetores apontam um para cada lado, eles geram todo o R3. Claro que esse último caso precisa de um pouco mais de matéria, mas por enquanto é bem assim. Bem informal, se um vetor está para cada lado, eles geram o R3. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.